A última semana foi marcada pelo crime que mais assusta quem vive em São Paulo. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em roubos de alianças e celulares. São criminosos que atiram em vítimas que não reagem, nas ruas e até dentro de casa. São os latrocínios, os roubos seguidos de morte. Ladrões jovens e violentos que circulam pelas ruas em motos e aterrorizam pessoas em São Paulo. Policiais, militares das Forças Armadas e até agentes de trânsito em horário de trabalho foram vítimas da onda de roubos em São Paulo. O True Crime de hoje vai falar sobre a tentativa de reação da Polícia Civil. Um novo protocolo de investigação tem conseguido fazer com que latrocidas sejam condenados a penas cada vez mais altas. Locais de crimes de roubos seguidos de morte passaram a ser investigados com as mesmas técnicas usadas em casos de homicídio. Agora, no True Crime. Olá, seja muito bem-vindo ao True Crime, o podcast do SBT News, com o meu parceiro de sempre, Robinson Serântula. E hoje a gente recebe o Dr. Rogério Barbosa Tomás. O Dr. Rogério está hoje na divisão de capturas, chefiando a divisão de capturas, mas ele tem uma experiência extensa, tanto no DEIC, na Delegacia de Latrocínios, especialmente de roubos e latrocínios, também no Departamento de Homicídios, nos desaparecidos. A gente está trazendo o Dr. Rogério aqui para falar sobre essa questão dos latrocínios, toda essa mudança, as investigações. Primeiro, obrigado, doutor, pela presença. À disposição. É um prazer falar com vocês. Doutor, vamos lá. Vou começar um pouquinho ali atrás. A gente tem no dia a dia aqui, a gente percebe que as pessoas elas têm o medo, né, da segurança pública, está diretamente ligado ao ser vítima de roubo na rua, em casa. Acho que esse é o grande termômetro que as pessoas têm na hora de falar dessa sensação de insegurança. E o latrocínio, então, é o ápice de deu tudo errado, é um crime gravíssimo, né? Morrer na mão de um ladrão. A gente percebe ali, nos últimos anos, uma mudança. Os latrocínios teve uma onda ali muito forte, alguns anos atrás, mas a gente foi percebendo no nosso dia a dia, né, Robson, uma mudança na investigação, na forma de tratar o latrocínio. Então, eu queria a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é quais são as grandes dificuldades do latrocínio? Porque ele é um crime que acontece num lugar que ninguém está esperando, na maioria das vezes ele não foi planejado para aquele momento, para aquela vítima, para aquele ponto exatamente. Essa é a grande dificuldade do crime do latrocínio, ele começa do nada. Sim, a dificuldade é porque o latrocínio ele corre normalmente um roubo que não deu certo. Então, dos diversos roubos que acontecem diariamente em São Paulo, aí por alguma circunstância, ou uma reação da vítima, ou um autor mais nervoso, maldade do bandido mesmo, ele acaba cometendo um latrocínio. Então não tem esse vínculo entre vítima e autor, como no caso do homicídio, né? Que normalmente existe um vínculo entre o autor do homicídio e a vítima. E com o local também, né? Porque a vítima pode ser pega num local que às vezes não tem nem relação com a vida dela, tá só de passagem, foi numa consulta, foi no restaurante, ele de fato é um crime daquele momento sem raiz, né? Sim, em muitos casos é um crime ali de ocasião, né? Então não tem esses vínculos. Então, para a investigação, isso torna muito difícil, né? Por isso que, né, Robson, a gente vai lembrar bem também, quando a polícia começa a se preocupar com os latrocínios, que a delegacia de latrocínios é criada, era uma delegacia que ela ficou flutuando ali. Não, ela é do Departamento de Homicídios, não, ela é do DEIC. E ninguém queria muito, né? Por causa da dificuldade, da falta de tecnologia, até então não tinha, né, o celular e tal. As câmeras na rua não tinha tanto monitoramento. E o que nos chamou muita atenção
a forma com que vocês passaram a investigar o latrocínio e o alto índice, né, de esclarecimento dos casos. Tem um boom ali, e eram latrocínios que chamavam atenção, né? Porque teve latrocínio do policial militar que pede, pelo amor de Deus, não me mata, não me mata, e o ladrão vai lá e mata. Outros que você não vê nem a reação da vítima de fato ali, e o ladrão mata. Tinha uma preocupação e ao mesmo tempo vocês precisavam ter uma reação ali, né? O que é? É quase como tratar o local do latrocínio como um local de homicídio? Começa assim? Isso. Eu fiquei nessa delegacia durante 7 anos. Fiquei de 2015 até 2018, depois eu retorno em 2022, fico até 2024. Quando a gente chega no latrocínio, a gente percebe que era necessário fazer um estudo do local do crime, como é feito no homicídio. Então a gente resolve criar uma espécie de protocolo de investigar ali o local antes, durante o crime e após o crime. Quer dizer, é um local maior, ele é mais amplo. Isso. A gente começou a procurar imagens, não só daquele momento da ação em si, do roubo ali, que acabou no latrocínio, mas voltando ali o itinerário que tanto o autor quanto a vítima pode ter percorrido antes do crime e onde o autor, para onde ele foi após o crime. Porque pode ter a sorte, no caso, entre aspas, de ter sido embaixo de uma câmera, mas também pode ser que não tenha uma câmera, né? Sim, é que às vezes, por exemplo, não tem imagem no local do crime, mas tanto o autor, ele pode ter passado por uma câmera minutos antes, segundos antes de cometer esse crime, e aí através da busca dessas imagens antes e depois que a gente conseguiu desvendar vários casos. Quer dizer, o cenário é como se o senhor pegasse aquele ponto do crime exatamente e aumentasse essa área para entender de onde vem, para onde vai. É mais ou menos isso. Isso. A gente começou a fazer esse itinerário dos autores antes, chegando até um caso específico que a gente conseguiu percorrer. O autor cometeu o crime num bar e nós conseguimos ter as imagens dele até ele chegar na casa dele. Depois do crime. Depois do crime. Nós percorremos todo esse itinerário e chegamos na residência dele. Isso tudo com prova, com câmera. Tudo com prova, com câmera. E aí ficou inequívoco que ele era o autor, né? Porque você tinha ele saindo daquele local do estabelecimento onde ocorreu aquela morte, até percorrendo as ruas e chegando na residência dele, que era próximo do local do crime. Isso porque o Isso autor num dos casos, né? Rosto coberto, a dificuldade. É que às vezes a imagem do local ela é muito... é de muita má qualidade. Então, você tem a imagem, mas você só tem a fisionomia, as vestes. Então, a partir de, às vezes, você percorrendo tanto antes quanto depois, você consegue uma imagem de melhor qualidade, onde que te vai dar elemento para você buscar a roupa que ele estava vestindo ali. Então, numa busca futura, o que vai ser um elemento de prova para a condenação dele. Porque aquela testemunha, né, uma testemunha que possa ter visto, ou até a vítima que às vezes sobrevive a um latrocínio tentado, ou alguém que estava junto e não foi baleado, aquela possibilidade do reconhecimento facial ela é muito difícil, porque o ladrão está sempre de capacete, né? Então, muitos casos ele está com o rosto de capacete ou a própria dinâmica ali muito rápida. O reconhecimento ele tem até muitos julgados agora recentes, exclusivamente com relação ao reconhecimento pessoal ou fotográfico, né? Então a gente tem que tomar cuidado com robustecer a prova com outros elementos, não simplesmente só com o reconhecimento. O reconhecimento mesmo da vítima isolado, ele não pode ser uma prova incontestável, né? Precisa de mais. Isso, a justiça vem ponderando essa questão do reconhecimento, exigindo que sejam feitos outros elementos para a condenação, né? Faz sentido também, né? Para não ter nenhum tipo de... diminuir a chance de erros, né? Que eles podem acontecer. Parece que tem um estudo sobre a psicologia que fala da possibilidade de erro da pessoa se... vamos supor que se a gente pode viciar o reconhecimento mostrando uma foto antes dele efetuar o reconhecimento pessoal. Então, existe toda uma questão jurídica envolvendo essa questão do reconhecimento, tanto fotográfico quanto pessoal, que está sendo discutida e está sendo aprimorada. Por isso essa necessidade também de se buscar outras provas para robustecer um reconhecimento.
Isso. Nós tomamos o cuidado no latrocínio já antes dessas questões jurídicas vir à tona, que é mais recente isso, né? Mas pela questão mesmo da dificuldade dos autores estar utilizando capacete em muitos dos crimes. Então a gente tinha uma dificuldade da investigação para comprovar a autoria do crime. Então a gente buscava essas questões de veste, da motocicleta, as características de capacete. Então a gente buscava outros elementos para robustecer a prova, para condenar, porque a gente tinha essa dificuldade até mesmo de encontrar uma testemunha que fosse capaz de fazer o reconhecimento pessoal ou fotográfico do autor. E aquela prova assim, que às vezes é mais fácil, entre aspas, de se conseguir digitar o material genético, é mais difícil também no latrocínio, né? Porque às vezes o ladrão também, no que ele tocou, ele está levando embora, né? Que é um celular, alguma coisa. E eles também às vezes estão de luva também, né? O ladrão, por andar de moto, né? Sim, mas a gente, em alguns casos, como a gente começou a tratar o local do latrocínio como um local de homicídio, a gente conseguiu elementos dessa natureza, assim, tanto a impressão datiloscópica como o exame de DNA em locais de latrocínio, para conseguir a comprovação da autoria. E às vezes o ladrão pode tocar em alguma coisa, toca num carro, por exemplo, quando ele vai render alguém, põe a mão ali numa porta, alguma coisa. Então, é isso que também é importante, a questão das imagens, das buscas pelas imagens, que às vezes a gente consegue uma prova dessa analisando um elemento, o cara tocou ali, ele pode ter deixado um vestígio de DNA ali, que ele jogou uma garrafa, ele bebeu uma água, qualquer coisa nesse sentido. Então a gente, com esses elementos, a gente tem conseguido, em alguns casos, esse tipo de prova. E tratar como se fosse um local de homicídio. Eu me lembro em outros casos, né, Robson, a gente ir cobrir e perceber que no local já tem a presença dos policiais, investigadores da delegacia de latrocínio. Quer dizer, precisa a gente da sua equipe estar atendendo ali, não só aquele policiamento natural, a polícia militar que é acionada, às vezes até delegacia da área. É importante o pessoal que mexe com isso estar presente. A Polícia Civil já trata mais ou menos isso, assim, dessa forma, porque quando ocorre um latrocínio e o corpo fica no local, ele é acionado o GEACRIM, do DHPP. Então, quem faz o local desse latrocínio e vai fazer até o registro do boletim de ocorrência vai ser o GEACRIM. Então, o Departamento de Homicídios, através do GEACRIM, é acionado, faz esse local, então já realiza o mesmo protocolo que é utilizado no homicídio, no local de homicídio, é utilizado no local de latrocínio. O que torna diferente é quando o corpo não fica no local. Vamos supor, a vítima é alvejada, é socorrida para o hospital e aí então não tem o local. Aí tem um prejuízo para o local. Um prejuízo, que é isso aí que acontece. Aí o registro dessa ocorrência ele passa a ser pelo distrito da área. Muitas vezes, quando a gente estava na frente da delegacia, nós tomávamos conhecimento de uma ocorrência de latrocínio, então a gente deslocava a equipe para acompanhar o local já antes mesmo do acionamento ou do caminhamento da ocorrência para a delegacia. Quer dizer, além do protocolo, é fundamental vocês atenderem imediatamente a ocorrência. Sim, porque... A equipe mesmo da Delegacia de Latrocínio. Porque eu acho importante a equipe da Delegacia de Latrocínio fazer esse local, porque ele já sai em busca de outros elementos ou, eventualmente, de algum exame pericial que não é solicitado caso a ocorrência não é atendida pelo GEACRIM, onde a gente já sabe que os peritos acompanham, a equipe do GEACRIM, fotógrafo. Então, quando não é dado início à investigação pelo GEACRIM, sim pelo distrito da área, a gente solicitava que a equipe comparecesse diretamente no local para ver essa necessidade de outro exame pericial ou já partir em busca de imagens, da investigação em si. E falando do local, né, o senhor falou até no começo, né, que o latrocínio é o roubo que deu errado, né? O que tem acontecido? A gente tem... Vale a máxima, né? A gente falava assim, ladrão velho, experiente, ele não quer atirar, porque ele tinha pelo menos um entendimento do que ele estava fazendo, ele estava querendo roubar, e ele entendia que se ele matasse uma vítima, ele ia pegar uma pena alta. E isso muda, tem uma juventude roubando que parece... O perfil dos autores de latrocínio, eles são realmente mais jovens. Se depara, lógico, toda regra tem sua exceção, mas
normalmente a gente se depara com um criminoso com idade mais nova, assim. O início da carreira criminal ali, né? 20 e poucos. Eu acho que ele não tem nem a noção ainda Alguns não têm antecedentes criminais, ou se tiveram registro criminal, saíram rapidamente da cadeia, não tem essa noção do que da gravidade de ser condenado por um crime e também dessa não estão nem natureza. preocupados em matar alguém por causa de uma aliança, de um celular, né? Tem um upgrade de maldade, é isso? Enxerga isso nos últimos tempos? Deparamos com muitas ocorrências aí que você vê que a vida humana não vale nada, né? É desferido um tiro, às vezes a vítima já rendida, sem esboçar qualquer reação, e acaba sendo morta. O que dá para, bem entre aspas, entender quando o ladrão atira, quando tem uma reação de o cara tentou tirar a arma do ladrão, entrou em luta corporal. Mas a gente tem visto, né? Muitas vezes não é isso, né? A gente vê a clemência, que nem você citou, do policial militar pedindo para não ser morto, né? E ser morto, né? Ele teve o caso do policial militar, o áudio da câmera, ele pede, né? O caso do São Mauro também, que foi delegado de polícia. Delegado de polícia. É que aí também tem uma questão específica, né? O policial hoje, ele não tem chance, né? Se ele for assaltado, ele tem que tentar reagir para não morrer, é isso, né? A gente se depara, no caso da vítima policial, realmente, às vezes, ele já roubou, já pegou tudo, está numa situação em que o policial nem tem como reagir, e a morte é por causa do distintivo. É por causa do distintivo. Aí é bem a guerra, né? Bandido e polícia, né? O bandido aproveita a oportunidade para derrubar um policial pela guerra em si, né? Não é porque o roubo dele está em risco, né? Não, é pura maldade, né? O que a gente percebe ali é que é uma questão de maldade mesmo. Por isso que é muito difícil a situação do policial nesse momento, né? Ele acaba sendo quase que obrigado a reagir, né? Porque aí ele tem uma chance, né? Então, é difícil, né, falar do policial vítima, né? Porque eu acho que a reação diante de tantos casos aí que a gente se depara com morte de policiais, vítimas de roubo, em circunstâncias às vezes ali que ele está até rendido e não tem como esboçar nenhuma reação, que é difícil falar se é o certo reagir ou não, né? Porque a morte aconteceu simplesmente porque ele era policial, né? Não por outro fato. Não pela reação, né? Sim. Outro caso que chamou muita atenção da imprensa foi o policial do DENARC, o investigador que morreu. A circunstância ali, ele já estava dominado, não estava dominado? Ele estava dominado ali já tinha entregue o celular. Bairro da Pompeia, aqui na Sim. Zona Oeste. Aí já tinha entregue. Ali na verdade eu acho que há uma escalada, né? Que o autor do latrocínio ali, que acabou no latrocínio, o autor do roubo, ele começa a exigir muito a questão da senha. Aparentemente ele teria passado a senha, mas aquela reação que ele tem de sair da moto, me parece por conta da aproximação da esposa dele. Aí ele ficou com medo dela estar se aproximando e talvez também ser vítima de roubo, que aí dá aquele rompante ali de reação e acaba com o resultado dele ser executado. Aquele outro caso do major da aeronáutica. Ele também não é uma reação muito clara como reação de fato, né? Ele estava preocupado com a noiva, né? Isso. O major sobreviveu, mas está se recuperando até hoje, paraplégico. Enfim, a vida dele mudou completamente, né? Ali também é uma situação difícil de entender, né? Por que o ladrão atira, né? Porque não é uma reação clara, né? Eu acho que quando ele se aproxima, ele acha que talvez ele ia investir contra ele e efetua o disparo, mas é a questão de ser o autor ser jovem, no caso era um rapaz jovem, esses mais destemido, menos preocupado com a vida humana e já desfere o disparo contra o major. Porque depois, né, a gente até acompanha às vezes a investigação, quando a polícia já identificou, mas não prendeu, e aí a gente está acompanhando ali, e às vezes está monitorando o ladrão, eles falam, né? Eles falam dos latrocínios que cometeram, mas
não demonstram Sim, nenhum arrependimento, não, depois comentam entre eles, né? O caso tal, fui eu, ele Sim, quase que uma promoção, né? Nós com a conseguimos morte. em algumas investigações de quadrilhas, que acaba que nessa investigação do próprio latrocínio, muitas vezes a gente se depara e inicia uma investigação de uma quadrilha, né? Até porque esses autores acabam praticando diversos roubos e num desses roubos que acontece o latrocínio, né? Ou seja, Então, o ladrão ele sai para roubar no atacado, né? 2 ou 3 vítimas na sequência. sim, e até às vezes em datas anteriores, né? Você consegue ver que ele roubava naquela região, naquela área, às vezes na dificuldade de esclarecimento do latrocínio, às vezes a gente buscando crimes da mesma semelhança, o mesmo modus operandi, a gente acabava chegando nos autores do latrocínio nessa investigação de crimes anteriores, né? Que eles praticaram ali na mesma região. E realmente ele, nessa investigação, a gente se depara com elementos que fazem a gente aprofundar e chegar em quadrilhas especializadas no cometimento de roubos. Então, em inúmeros casos, a gente, além de incriminar o autor no latrocínio, a gente conseguiu incriminá-los em roubos anteriores. Que não resultaram na em morte, morte, mas são sim, crimes graves também, grave ameaça, armado, tem uma sim, pena considerável ali depois para somar, né? Então, vários casos que foram 2, 3 roubos mais um latrocínio. Quando o senhor falou, né, eles saem para rouba, aí chega no latrocínio, né? Porque eles roubam tanto, né? Aí vai aumentando cada vez mais a chance do ladrão matar alguém, né? Sim, que aí ele pega num dia que a vítima esboça uma reação por defesa, às vezes nem é uma reação de ataque, de tentar conter, mas às vezes de correr. Você vê que nem sempre o latrocínio acontece porque a vítima atentou contra o autor do latrocínio, tentou uma reação de tomar arma ou de investir, mas simplesmente às vezes numa reação de fugir. E nessa reação de fugir, eles efetuam um disparo e acabam matando a vítima. Não pensam duas vezes, né? E o Fábio também estava colocando, por exemplo, e o senhor estava falando do perfil do ladrão. A gente podia fazer uma escala, por exemplo, esse jovem que está roubando, que acaba cometendo um latrocínio, ele tem normalmente qual idade? 20 anos, a gente viu 21, a gente viu jovens ali, né, Fábio? Quase todos. Aí você olha a ficha criminal, não, ele tem uma passagem por roubar, por quebra-vidro, ele tem uma passagem... Às vezes como adolescente, como né? adolescente. Em geral, tem como uma adolescente, correntinha, né? Em geral, apesar de não ter, às vezes, o registro criminal como maior, até porque são jovens ali, a faixa é entre 18 e 25, a gente podia falar mais ou menos isso, a regra. Mas tem como adolescente. Mas tem passagem como adolescente. E às vezes até por roubo, sim, crimes graves, já crime com grave ameaça. Já. Sim. E aí a gente vê também na investigação que vocês vão, por exemplo, para a busca. Identificamos, vamos para busca e prisão. Chega na casa, recolhe moto... Chuta a porta. Tem umas portas que sempre caem. Né? Assim, chuta. Na busca sempre, né? Começa, você tem que entrar, né? Também, de novo. Também. Não, que o doutor Fábio Nelson esteve aqui também, estourar cativeiro, e o Robson reclamou das portas. Falou, doutor, não sobra uma porta. A gente chega nos locais, às vezes, a porta está meio torta, assim, é isso que chama a atenção. Até a do banheiro, né? É que você tem que romper o obstáculo para cumprir a busca, né? Isso. E a busca é para desse jeito, né? Não é tocar a campainha e com licença. Não dá. Você já está tratando, tanto no sequestro como no latrocínio, você já está tratando de crimes graves, né? No latrocínio, ele já tirou a vida de uma pessoa. Então, você também não pode colocar o policial em risco, porque vamos supor, a ação mais perigosa na polícia é o cumprimento do mandado. Né? A invasão, né? Porque a invasão. Você não sabe o que você vai enfrentar, né? Se você vai encontrar o criminoso lá tranquilo, dormindo, esperando... Ou com a arma na mão, né? Não, mas nós vimos um vídeo lá, falando, não, quero ficar com a minha mãe. O que o ladrão falava? A gente também vê muito isso de ladrão, depois que é preso, chama a mãe, né? Isso a gente vê muito. Depois que está preso, né? Antes não chama a família, mas é porque
Eu acho que existe um folclore aí do medo da polícia e tal. De ser um pouco maltratado, né? Acontece. Também não dá para tratar com... Por favor, Não, com licença, por favor, senhor ladrão, venha por cá. Por aqui, cidadão, o senhor vai ser acusado. Não dá, não existe isso, né? Vida real O Robson reclama de quebrar a porta, mas não dá para tocar campainha com flores, falar, vamos embora que você está sendo preso. Com né? licença, compareça à delegacia de roubos e latrocínios. Que São mandados, né, a serem cumpridos. Mas quando, voltando então ali à chegada, né, essa busca é pelo preso, né, pelo suspeito, mas também pelas provas que estão lá dentro. É o capacete, é a roupa, a moto, às vezes está escondida no fundo da casa, é isso, Sim. né? A gente busca todos esses elementos, né? Se é um crime cometido com uma motocicleta, a gente busca a motocicleta, o capacete, eventualmente o celular, o equipamento eletrônico que ele estava usando no dia, onde pode trazer várias informações, a arma do crime, que vai possibilitar um exame de balística. Então a gente procura todos esses elementos aí, não só... O criminoso é mais um dos elementos que a gente está buscando no cumprimento da busca. Né? E o celular, ele é importante para o ladrão, né? Porque eles usam o celular para tudo. Às vezes eles estão roubando, falando um com o outro, né? Online, ali na hora que eles estão em mais de uma moto. Mas também é muito importante para a polícia, porque essa prova pode estar lá, né? Sim, essa prova pode estar lá de algum diálogo dele, que não só na hora do crime, mas algum diálogo, eventualmente, ele confessando esse crime para outra pessoa. Então, a gente consegue, dentro do equipamento eletrônico, buscar várias informações que possam ser úteis para a investigação. E eles usam mesmo, assim, porque a gente antes via, né, Robson, antigamente eles roubavam, muitos de moto, mas sempre com o garupa, né? Encosta e o garupa armado aponta a arma para a vítima. Aí a polícia começou a pegar, até a própria polícia militar via um garupa, já encosta, já começa a dar geral. E aí eles começam a usar mais de uma moto, né? Vocês enfrentaram casos que às vezes o cara são 3 ladrões em 3 motos, né? E espalhados, né? Isso eles fazem isso. Eu né? acho que começou essa questão de ser operações policiais com vistas à abordagem de motocicleta com 2 pessoas, e aí eles vão partindo, e a gente mesmo também na rua, você está caminhando, você fica mais atento para uma moto com 2 do que uma moto eventualmente sozinho. Então chama a atenção mesmo quando você vê uma moto, um garupa então acho chegando. que eles acabaram mudando essa modalidade dessa forma aí, e hoje, infelizmente, a gente acaba, né? Você vê uma motocicleta, você também já fica meio ressabiado se pode ser um assaltante. Com a bag de entregador, porque eles usam a bag para disfarçar, né? Para se passar por entregador. Quer dizer, aí o cidadão olha lá, um cara, ele é só um entregador, mas ele também fica com medo, né? Sim, então as pessoas acabam tendo medo por conta desses inúmeros casos que acontecem aí com assalto com um indivíduo só na motocicleta. Né? E aí eles vão falando, às vezes eles mantêm esse contato em tempo real por telefone, porque vai ter um que vai ser o cara que vai abordar, o outro está de olho, tem outro que é o cavalo, se precisar de alguma coisa, né? Se der errado. Não é uma regra, mas em algumas investigações a gente se depara com esses diálogos abertos o tempo todo no momento da ação, né? Mas é muito comum em várias modalidades de roubo, né? Não necessariamente só transeunte ou em roubos grandes também, ou de residência, ou até a banco. Aí você vai deparar com a ação, o pessoal todo falando ao mesmo tempo, ali numa ligação única. Ali. E agora, doutor, tem uma coisa que também me chamava muito a atenção, Robson, não sei se você concorda, é que a vítima desse tipo de ladrão, né, esse latrocida, ela pode ser qualquer pessoa, né? Então ela é uma mulher que está passeando com o cachorro, desceu do prédio, está na rua ali, passeando com o cachorro, ela pode ser vítima, porque vão tentar pegar o celular dela. A gente teve casos de latrocínio, né, de um rapaz em Perdizes, que estava passeando com o cachorro e foi morto. Pode ser uma pessoa que está, às vezes, vacilando na rua, mexendo no celular, falando. É qualquer pessoa, de fato. É qualquer né? pessoa, e não é uma questão de bairro, classe social, não. Eu parei com casos em periferia, em que até um adolescente, ele tinha ganho um celular, estava andando na periferia, foi ser assaltado ali com uma bicicleta, o autor com uma bicicleta,
O menino até era novo, não me lembro se era 15 ou 13 anos, tinha ganho o celular, então ele não... Do avô, eu lembro dessa Você história. lembra? Eu lembro. E aí ele não, tipo, relutou a entregar, né? Porque eu acho que nem sabia o que era um assalto, na verdade. Tá na periferia, morador da periferia, porque antes também não acontecia, né? E aí, quando pediu o celular, ele relutou um pouco para dar o celular e tomou foi baleado na cabeça. Nós ouvimos, né, Fábio, no Jardim Damasceno, né? Sim. Uma pessoa de moto ali falando que não aguentava mais os assaltos ali. Um rapaz de moto que não era um santo, né? Como assim não era santo? Tem lá a sua história no crime, né? Tava na cara. E Então, ele dizendo que não tem mais controle na região, porque as pessoas roubam os moradores da região. Falando, o que não era no meu tempo, com a gente não tinha isso, ninguém rouba aqui, agora rouba. Esse caso que eu citei da periferia, nós esclarecemos esse crime aí. Periferia. E foi gozado, como a gente esclareceu, porque ele, na verdade, ele se envolveu nesse latrocínio, o autor, e depois de um tempo ele foi roubar já numa moto, um trabalhador estava saindo 6 e pouco da manhã para trabalhar num ponto de ônibus, a caminho do ponto de ônibus, e também pelo celular foi roubado e acabou matando, né? Quer dizer, 2 latrocínios? 2 latrocínios, esse rapaz. Quem que é, doutor Rogério? Putz, eu não vou me recordar o nome dele, mas eu consigo depois pesquisar. E como a gente esclareceu, a arma que ele utilizou no primeiro latrocínio, nós aprendemos quando efetuamos a prisão dele no segundo latrocínio. A balística. A balística que apontou que ele era o autor daquele a arma anterior. Que matou o menino é a mesma que matou esse outro trabalhador. Então, Fábio, falando das investigações e da apuração aí do caso, a gente percebe que com vocês ali no latrocínio acabou rolando uma integração, né? Departamento de Homicídios, né, que cuida de crimes contra a pessoa, e o DEIC, né, que é um departamento que cuida de crimes contra o patrimônio. E vocês, estando no departamento que cuida do patrimônio, passam a integrar a investigação. Não tudo bem, o inquérito fica com vocês, mas o fato do DHPP, às vezes no primeiro momento, você não sabe se é homicídio, se é latrocínio. Sim, em alguns casos ainda não. Aí vocês mandam equipe também, não é isso? Isso, a gente criou Fala, isso daqui não é homicídio, não é meu. Não, isso aqui é homicídio. E às vezes acontecia de o DHPP fazer o GEACRIM e vocês, e o crime era de homicídio. Sim, é que na verdade quando a situação ali estava, acontecia o crime e ainda não era meio nebuloso o que aconteceu, por essa integração a gente, é que também na segunda passagem minha no latrocínio, em 2022, eu tinha vindo do DH. O Tiago também, outros delegados também tinham passado pelo DH. Então a gente já criou um vínculo maior com a equipe de perícia do DH. Quer dizer, não rola uma competitividade ali, vocês se integram ali. Isso, aí a gente começou a ter conhecimento das ocorrências e integrar. Bom, talvez essa situação vai vir para nós, talvez é um latrocínio. Então a gente mandava a equipe. Aí auxiliava na investigação. Se por acaso não fosse um latrocínio, repassava as informações, imagens coletadas, ou teve casos até que, se já foi o inquérito, era feito por lá e vice-versa. Assim. Aí faz a operação, chutou as portas que o Robson falou, prendeu, trouxe para a delegacia. Qual que é o comportamento desse criminoso? Ele é jovem, ele é impetuoso, ele é violento na rua. Como é que ele é dentro de uma delegacia especializada, por exemplo, dentro do DEIC? Ele já chega com a mãe ou não? Já chama? Eu já vi pai e mãe lá acompanhando. Mãe, pai. Mas ele, o que ele faz? Ele chega negando, tá errado. Ele, quando vê a prova, ele colabora. Qual que é o comportamento dele? Ele entende que por estar preso ali ficou difícil para ele? Então, em regra, nunca quer colaborar, né? Isso é uma questão, assim...
a regra no crime, eles nunca querem colaborar com a polícia. Nega e ponto. Nega. Mas, em muitos casos, você demonstrando os elementos de prova que você já tem ali contra ele, ele acaba, por orientação da defesa, talvez, para buscar um atenuante. Alguns casos eles acabam confessando, sim. Porque a defesa acho que olha e fala, não tem jeito, tá provado, sei lá, tem sua digital no carro, casa caiu, como eles falam, Isso, e aí acho que confessa que a gente diminui a pena um pouquinho lá na frente, alguma coisa assim. Os também. casos que a prova está mais fechada, normalmente, às vezes, eles tentam fazer a confissão para ter essa atenuante, e muitas vezes até, eu acho que para a questão de justificar para a família, eles acabam tentando contar uma confissão não tão verdadeira, mas tentando imputar uma responsabilidade até na morte na própria vítima. É, sempre isso, né? Mas é porque ele reagiu, ele ia tomar minha arma, ele podia me matar, é sempre isso, né? Ele acaba falando, não, eu não ia matar, e acabou que veio para cima de mim, ou... Fui obrigado. Como se fosse obrigado a tirar a vida da pessoa. Da outra pessoa. Remorso não, né? Nenhum. Você nunca ficou frente com um ladrão e falou assim, olha o que eu fiz, me arrependi. Poucos demonstram arrependimento. O máximo que ele fala, estraguei com a minha vida, mas da vida dele que ele vai ter que ficar na cadeia, não da vida da pessoa nem da família que ele tirou o ente querido ali. Ele estragou a minha vida porque a pena é alta, né? Sim, então o quê? A pena é 30, né? De 20 para cima sempre, né? De 20 até porque ele dificilmente é um caso só, né? Ele sempre vai ter um roubo ali a mais, sim, outro crime, às vezes mais um latrocínio, aí o cara toma... A gente se depara aí com os esclarecimentos como uma sequência de roubos mais um latrocínio. Então a você gente vai viu somar agora recente que vocês tinham conseguido 20 anos de um caso e ainda recorreram, né? O promotor recorreu. O promotor recorreu e nesse caso aí acho que foi condenado a 32 anos. 12 anos. 12 anos aumentou. É uma pena alta. Uma boa pena, né? Uma boa pena para o cara ficar preso bastante tempo. Agora não tem mais, porque preso depois da mudança na lei, não tem saidinha, né? Mas assim, se você colocar uma pena alta, mas tirou a vida de uma pessoa, né? Por causa de um bem, de uma maneira de covarde. Celular, uma aliança. Sim, então... Se for pensar, é pouco, né? Pelo crime que ele cometeu, eu não sei se é tão mas alto. Você quer mais, doutor? A legislação só permite isso, né? Mas eu acho que caberia mais. Caberia. Pela sua experiência como policial, cabe mais. Cabe um porque, endurecimento. Assim, é difícil, né? A situação da família, né? Ali a gente tem muito contato com os familiares. Né? A dor que causa essa morte aí, o trauma para a família inteira. E vocês veem isso de perto, né? Sempre, né? Por mais que a gente faça o nosso trabalho, que a gente quer esclarecer, prender o autor daquele crime, você não traz o familiar de volta, né? Então, para aquela família, o trauma não é por 32 anos, é pro resto da vida, né? Você pega aí vítimas que deixaram filhos pequenos aí, que vão crescer sem o pai, sem a mãe. A dor vai continuar, né? A dor vai permanecer aí até o familiar morrer, né? Até o fim. Até o fim da vida. Nós entrevistamos a namorada do major da aeronáutica. Ela contando pra gente, ela viu, né? O namorado, eles iam casar, né? Eles estavam prestes a se casar. Ela viu na cabeça dela, aquela reação dele de ir mais pra cima do ladrão era porque ele queria deixá-la pra trás dele. Ele toma um tiro que pega aqui, né, no pescoço, aí atinge a cervical. E ela estava lá vivendo a recuperação dele, né? O cara batalhando para voltar a mexer um dedo, né? E isso não dá nem para a gente tentar descrever, é uma dor que não tem... Então, todo esse trauma, até para a vítima, todo aquele processo que ele está passando aí para recuperação. Então, você vai falar numa condenação aí, de 20, 30 anos, se é muito ou se é pouco. É difícil esse cálculo, né? Difícil calcular isso aí. E sempre por uma coisa idiota, né? Uma aliança, um telefone celular, uma meia dúzia de Pix que o cara vai fazer, quer dizer,
é absurdamente desproporcional. Quer dizer, não que tivesse uma explicação, então por isso, ok, mas é cada vez mais o valor da vida sendo diminuído, né? Não vale nada, né? Pode ser uma aliança que às vezes o ladrão nem sabe se aquilo é ouro de fato e as pessoas morrem, né? E está muito próximo isso da gente, né? A vítima é um policial, a vítima é um cidadão comum, a vítima é um trabalhador, a vítima é um jovem. Não tem perfil a vítima. E se você for ver os inúmeros casos que aconteceu na cidade de São Paulo de latrocínio, você pega lá o cara andando de bicicleta, né? Ou na porta de casa com o celular, Foi no mercado, caminhando com a namorada por causa de uma aliança. um ciclista que está lá pedalando a sua bicicleta, e aí foi o caso do ciclista também, ali na Zona Sul também, que então você vê que não assim, reagiu em nada. Ele leva um tiro na cabeça sem esboçar nenhuma reação. O caso do agente da CT. Sim. O ladrão rouba o agente da CT com a câmera corporal ali, queria aliança do CT trabalhando e desfere um disparo no rosto dele. No rosto dele, e a gente ouve, né, pela câmera corporal, o fiscal da CT fala assim, não, você vai me roubar, tô trabalhando. E o cara vai e pau. Demonstrando até uma indignação, né, de ser roubado ali. Pô, tô trabalhando aqui. Então, vou consertar o farol para sua mãe passar, se sua mãe precisar ir para o hospital, o trânsito pode atrapalhar, então eu tô aqui trabalhando e esse é um ladrão que já estava envolvido em outro, né? Quer dizer, não tem valor de nada, né? Inclusive a gente, eu acho que o comparsa desse roubo do CT é o que roubou o delegado, o Dr. Olim, deputado, que roubou o relógio do Dr. Olim. Sim, eu acompanhei essa investigação, não foi eu que fiz, mas acompanhei, é isso mesmo. E o Dr. Olim, quer dizer, o cara estava no roubo do cara da CT, viu o que o comparsa dele fez e ele está no crime do mesmo jeito, porque ele participou do latrocínio, não apertou o gatilho. Aí ele rouba o delegado. O Dr. Olim teve muita sorte, porque se ele tivesse sido reconhecido ou ele tivesse tentado uma reação, ele poderia ter morrido, essa é a realidade. E depois a investigação mostrou que o ladrão fez graça, né? Se soubesse eu fazia isso, fazia aquilo, quer dizer... ele descobre depois, né, que era o delegado e faz piada, se soubesse tinha matado. Ele não tem... É algo fora do limite, né? E o cara faz um latrocínio e não para. Ele não tem medo de ser preso e condenado a 30 anos. Ele já estava procurado, né? Esse caso aí, o autor estava procurado por essa participação nesse latrocínio e estava roubando. Estava roubando, correndo o risco de matar mais alguém. E aí, quando chega na delegacia, é sempre a culpa da vítima que me obrigou. No caso do latrocínio, quando confessam, eles tentam dar uma responsabilidade ali para a vítima que... acho que é para atenuar acho que é perante o discurso, perante a família dele, eu acho que é isso. Agora, doutor, veja só, a gente acompanha, vocês têm uma equipe de quantos? Tinha uma equipe de quantos policiais? 50? 70? Não, a gente no máximo 30. 30. 32, acho que foi o máximo que eu tive. O policial vai vendo. Aí saem os mandados. Vamos fazer a busca. Normalmente comunidade, favela, enfim, né? Vários locais ali. Qual que é o estado emocional que esse policial vai cumprir? Esse cara, ele matou às vezes um delegado, ele matou uma criança, matou um jovem, o emocional do policial. Vocês vão para o local e agora já está tendo a reação do ladrão. Às vezes vocês são recebidos a tiro. Então não é assim, já está tendo tiroteio no cumprimento de mandado, né? Qual que é o estado emocional do policial? Vou colocar dois aspectos aí. Um que assim, a investigação sendo por mais grave que é o crime e a gente tem que tentar não trazer isso pro lado pessoal, né? Você tem que tentar não pegar essa carga, embora indiretamente nós somos seres humanos, então você sempre traz mas você não pode pessoalidar ali aquela ação, né? Senão corre o risco da gente cometer algum excesso ou algum abuso se a gente trazer aquela dor daquela família, tudo um sentimento. Então
E isso a gente tem que tentar, ao máximo, não trazer esse sentimento. Um exercício diário. Diário, né? Não é só naquele momento, Sim, é todo dia. E para todos os casos, né? Sim. E em todas as investigações, porque no caso do latrocínio ou mesmo do homicídio, você sempre vai estar tratando de um resultado trágico. Né? Já aconteceu, já chegou para você já... Num fim grave, né? Então, assim, é uma situação que você tem que tentar ao máximo não pessoalizar isso aí. Mas hoje, realmente, em alguns cumprimentos aí de busca, aí a gente se depara com os criminosos aí resistindo à prisão e tendo um embate com a polícia, né? E aí por isso que você reclama de quebrar a porta, não sei o quê, mas... Viu, Robson? Mas não inventaram outra maneira de cumprir um mandado ou uma busca sem ser dessa forma. Derrubar a porta, entendeu? E que, na verdade, você está protegendo a equipe, né? O cumprimento do mandado, assim, dessa forma um pouco mais... Você está se protegendo, evitando que o fator surpresa seja para você. Porque vamos supor que eu vou numa casa, eu bato na porta, tentando tratar da melhor forma possível. Essa pessoa aí, alvo da busca, ele pode sair, desferir um disparo e matar um policial sem que a gente está esperando essa reação, né? Então a gente nunca sabe quando vai ter uma reação do outro lado. Então a chegada, às vezes, enérgica é importante para evitar esse embate, né? Você nunca mais fala em porta aqui, tá? Vamos parar com esse negócio. Agora, doutor, tem uma questão também da família, né? A gente, quando vai fazer matéria de prisão, de latrocínio, a gente se depara muitas vezes com pessoas da família que estão sofrendo com aquilo, porque não concordam com aquilo, mas também é um pai, é uma mãe, enfim, também está preocupado com o seu filho ali. As pessoas ficam nessa situação, mas às vezes a gente vê pessoas que sabem o que o parente fez, estão ali e não reprovam. Não são criminosos, não cometeram crime, não tem motivo para serem presos também, mas sabe o filho que sabem o que aquele parente fez, um filho, né? Como é que é a relação ali com as famílias? A gente às vezes vê lá a família, às vezes até brigando. A gente Como se é que faz depara isso? com todo tipo, né? A gente se depara com as famílias que, na verdade, são do bem e estão destruídas por estão aquilo. destruídas por aquilo que o ente ali dela cometeu. Então, até muitas vezes tentam se desculpar pela conduta do filho. Chega a esse ponto. Mães, né? Normalmente as mães, sim. Né? Chega a pedir desculpa, ou até você vê reprimindo, que não acredita que o filho fez aquilo. Não pode ser, não pode ser, não faria, mas quando se depara com as provas, às vezes, né, chega até esse ponto de tentar se desculpar. Ou famílias também que não, na verdade, não se importam, né? Porque acabam vivendo um pouco daquele lucro também, porque ele faz dinheiro, leva para casa, as pessoas acabam de alguma forma... Pode ser esse sentimento, sim, de viver daquele proveito do crime ali, e aí não só não reprimem, como muitas vezes acobertam, né? A gente se depara com muitas situações que a família acoberta esconder, e aí o que a polícia fugir. faz? Indicia? Tem algumas pessoas que não podem, né? Assim, uma mãe... o crime de favorecimento tem a própria lei, ela exclui alguns ascendentes de cometerem esse tipo de crime, né? Uma mãe pode esconder um filho, né? Pela lei. Ela não é punida por isso. Ela não vai ser punida por isso. Sabendo que o filho matou alguém no assalto, se ele não entregar o filho e esconder mas em casa... se, por exemplo, o proveito do crime lá, se ela colocar um dinheiro ou adquirir um imóvel no nome dela, tal, ela vai responder aí por lavagem. Aí não existe essa questão do parentesco, né? Tem a responsabilização nesse caso. Nós acompanhamos o caso, Fábio, lá daquele professor do ABC que estava passando ali do lado da comunidade Heliópolis e sofreu e eles foram tentar roubar. Vítima de um latrocínio. Vítima de um latrocínio. Aí nós encontramos com a família lá. No DEIC. Bem jovem, um rapaz acho que 18 anos. Sim. Bem jovem. Sim. E aí, inclusive, a polícia foi até a escola, onde ele estava na sala de aula no dia da prisão. A família não sabia, né?
Eu não sei. Aparentava não saber, né? Essa, por exemplo, essa situação que o senhor se depara às vezes com uma mãe pedindo desculpa pelo que o filho fez, deve ser muito difícil também, né? Porque aquela mãe, muitas vezes ela trabalhou a vida inteira tentando... às vezes ela acorda cedo, sai para trabalhar, volta para casa de noite para sustentar até o filho, né, que acabou cometendo esse crime. Então ela meio que não, ela desacredita que o filho dela, que ela sendo tão trabalhadora ali, que o filho dela é capaz de fazer essas coisas. Ela também é uma vítima, né? A gente pode dizer assim, Sim. né? Porque e ela também vai ter que sustentar aquela situação, o filho na cadeia, provavelmente vai se submeter a uma fila de visita em presídio, que também não é fácil, quer dizer, Sim. As pessoas falam que às vezes a família cumpre a pena junto, principalmente quando ela não compactou com aquilo, mas também não abandona, né? Isso é muito coisa de mãe, né? A mãe acho que nunca abandona, né? Mãe não abandona, né? Não, é o que a gente vê ali na porta às vezes, logo depois da prisão, a gente fica terminando o trabalho ali, você fica escrevendo off, a gente fica apurando mais algumas coisas, a gente fala com os familiares, eles não vão embora, né, Fábio? Eles ficam ali, né? Eles ficam ali, mas o que você está esperando? O advogado falou que pode acontecer alguma coisa, né? O advogado eles ficam ali, anoitece, às vezes no dia seguinte está lá de novo. E não tem o que fazer, porque está preso, ou numa prisão temporária, vai ficar, né? A investigação aí continua. É só a questão da justiça, né? Quem pode soltar ou não, vai ser a questão da justiça aí. E, doutor, agora, o ladrão, né? O ladrão, por exemplo, o latrocínio, é que a gente tem assistido que eles acabam tendo uma carreira, entre aspas, curta no crime, porque eles acabam sendo presos muito cedo. Mas ele está num ambiente ali criminal de uma maneira em geral. Estou lhe falando isso, por exemplo, por causa da mainha do crime Paraisópolis, que era a mulher que fornecia arma, moto, placa e até a bag para o ladrão ir para a rua roubar. E aí ele voltava para a comunidade, já tinha o receptador ali, porque ele já, principalmente se fosse ouro, aliança e tal. Ele está vivendo num ambiente ali que circula tudo, né? Porque aí o receptador já está esperando alguma coisa, o cara que mexe com o celular, que sabe abrir o celular e vai... É um facilitador, né? Na própria comunidade está tendo esses facilitadores, que acabam incentivando e fazendo com que mais meninos ali, jovens, acabam entrando para o mundo do crime, porque ele já está ali, tem já quem... Essa mesma pessoa fornece a arma, fornece a moto, fornece a bag, depois ajuda a vender. Ele não... Ficou muito mais fácil para ele, né? É o facilitador para a ação dele, né? Momento, né? E aí ele, criando a coragem dele lá, entre aspas, né? Se pode dizer assim. Ele vai e faz, mas ele tem o retorno, a estrutura e o retorno garantido, né? E aí isso tudo está acontecendo dentro de uma comunidade que a gente sabe que é difícil de entrar, os endereços são difíceis, são muitas vielas. Isso vira quase que uma organização criminosa, né? E que tem lá na ponta o latrocínio que pega o cidadão. Na verdade é uma estrutura de uma organização criminosa, né? É que a gente às vezes fala muito de organização criminosa, a gente pensa nas questões de muito lucrativo, tráfico, PCC, roubos, facção. A gente acha que essa estrutura é só para essas... Mas não, a gente está falando de micro-organizações que não tem todo esse volume, talvez financeiro, que a gente se depara em alguns outros casos, mas ali é uma estrutura onde tem a divisão de tarefas bem nítidas, né? Tem ali o receptador definido, tem a pessoa ali que está fornecendo tudo, os autores que saem para as ruas para cometer esses crimes. Então, isso vai refletir lá na ponta, né? Porque está mais fácil, entre aspas, para o ladrão, ele tem lá a estrutura, isso vai refletir lá na ponta, né? O moleque pode falar, bom, tem a manhinha lá, né? Que a gente viu várias gravações de mensagem, a gente ouviu lá, não, tem a manhinha, não, vai na manhinha. Quer dizer, um cara que às vezes é um moleque que talvez nem tivesse condição de roubar, porque ele não tem a moto, porque ele não tem arma, mas aquilo está sendo colocado à disposição dele. Né? Sim. Aí ela é uma, né? Que a gente tem outras investigações aí, acho que a própria delegacia, acho que identificou outros indivíduos também que fazem esse tipo fazem exatamente a mesma coisa. Né? E, doutor Rogério, só uma pergunta. E tá difícil de entrar lá na Paraisópolis?
Não tá Difícil fácil. sempre foi, né? Entrar em qualquer comunidade é difícil, porque é um ambiente que não é habitual dos policiais que vão cumprir aquela diligência ou aquela busca. Não é um local que simplesmente que está ali toda semana, que você sabe ali como funciona aquele... Então é difícil o cumprimento nas comunidades, né? Mas não tem comunidade que acaba não... Blindado. ali, né, enquanto a gente estava... Mas para ali cumprir 3 mandados, quantos policiais o senhor leva? Aí existe essa questão que, dependendo do local, né? No caso do Paraisópolis, a gente levava mais ou menos o que a gente tinha disponível na delegacia, essa estrutura de uns 30 policiais para cumprir. 3 para 30. Para 30. Porque ali é muito difícil, né? Até Porque, mapear, né? Sim, você tem que pensar que você pode deparar ali, pode ter algum ponto de venda de droga funcionando com algum indivíduo armado, que pode ter um confronto. Então você tem que estar no número superior, que é uma estratégia de segurança, né? Você vai cumprir com um número reduzido, você aumenta a possibilidade de confronto. Se você for com um número maior, a possibilidade de confronto é bem menor, até porque normalmente na comunidade, com o ingresso das viaturas, eles já sabem da presença policial ali no local, né? Às vezes eles até estão em barracos assim mais altos, né? Que eles têm uma visão maior também, porque em geral eles sabem que estão sendo procurados, né? Sabem, tem uma ideia, né, de que podem então ser você vê pegos. que tem aquela superioridade numérica ali de policiais, normalmente você acaba evitando o confronto, né? Tentando, pelo menos, evitar o confronto indo com mais pessoas, né? Mas é um desafio, né? É um desafio de fato, né? Esse tipo de incursão é um desafio. É diferente de cumprir. Eu tenho um endereço, às vezes num bairro, né? Um bairro mais simples, mas que não é... Paraisópolis, por exemplo, né? Viela, os barracos muito altos. É difícil mapear esse tipo de lugar, né? Pô, eu vou cumprir um mandado de busca em tal casa, mas essa casa às vezes ela está... porque também você depara com questão de numeração, não é exata, né? Eles... Não tem uma sequência, né? Às vezes tiram o número da numeração da residência, então é difícil, sim. E fora o risco que tem, que a polícia está preocupada com a comunidade ali, né? Porque também tem um monte de... Sim, você vai indo trabalhar... Numa área dessa, se tiver um confronto, até o risco de ter uma pessoa ferida que não tem nada a ver com a situação é grande, né? É muito grande, né? É muito grande. E a experiência mostra que esse tipo de criminoso, ele, em geral, está escondido numa comunidade, né? Na maioria das vezes. Sim. Eles têm, até pela facilidade de se esconder mesmo dentro dessas comunidades, essa dificuldade de acesso, de não ser habitual, de não ser fácil como um bairro tradicional, ainda que de periferia. Às vezes, para você chegar numa casa, numa comunidade, você vai passar por diversas vielas para chegar nessa residência, né? Não, e se ele participa de uma estrutura como a da Manhinha, por exemplo, tem um monte de gente olhando por ele ali, né? Ele não está sozinho numa comunidade, ele tem alguns comparsas ali, a própria Manhinha dali, quer dizer, ele tem uma rede de proteção ali. Sim, né? Ele consegue se esconder em residências de familiares, amigos, outros comparsas, coautores. E vai entrando em barraco, se esconde, e aí a polícia também tem um mandado específico ali, né? Não pode sair, vou repetir para não ter chutando porta da torta à direita, né? Porque o mandado ele não é coletivo, né? Não, tem um endereço, né? Limita. Eu acho que a gente está há muitos anos, acho que não tem mais um mandado coletivo, né? Eu acho que já teve na história. Já teve. Mas eu acho que isso eu acho que particularmente não participei de nenhuma operação que tinha mandado coletivo. Não, isso em tese facilita o trabalho da polícia, mas é muito arriscado, né? Muito ruim também, né? Um coletivo vai chutar toda mas a porta. O que a gente deparou recentemente, em alguns casos, nossas investigações, a gente conseguiu solicitar um mandado meio que tipo itinerante, assim, mas é para o local que a pessoa está, porque muitas vezes o que acontece? Você vai na casa de um familiar ou na casa do pai, se separar de uma família daqui a gente conversou aqui antes, tem família que diante do que o filho fez, eles até falam, não, meu filho está em tal lugar.
Então, e acompanha a equipe até o local que está. Então, nesse caso, se por acaso o mandado é itinerante, isso facilita a investigação. Aí pode haver o cumprimento. Pode haver o cumprimento. Pode ter uma sequência de cumprimento. Sim. Eventualmente, se não, basicamente você só vai poder cumprir a prisão, né? Entendi. Se tiver uma busca para fazer nesse itinerante, se encontrar alguma coisa de interesse... No itinerante, você poderia fazer o cumprimento de uma busca, mas no caso de não ter essa decisão judicial, aí não. Praticamente você só vai poder cumprir a prisão. Né? E, doutor, a gente está chegando no final, mas queria encerrar ressaltando o quanto isso é importante, né? Porque muito trabalhoso prender um latrocida, mas muito trabalhoso também, e talvez até tão importante quanto, é isso que o senhor defende, né? É fazer a prova para que quando chegue lá no judiciário, o cara de fato seja condenado por 1, 2, 3, 4 crimes, receba as penas e de fato fique preso, né? Porque também não é só o prender, a prova precisa estar bem feita. Sim, isso é uma preocupação nossa sempre ali na delegacia, de que tem elementos para que ele seja condenado. Não adianta vocês estão o autor é o fulano de tal, mas tudo bem, mas o que ele fez? Qual que é a prova que eu tenho contra ele? Vamos atrás desses elementos, né? Porque muitas vezes vocês têm a convicção, já sabem que mas tem que provar para o juiz lá que vai receber o papel frio, né? Sim, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente tem que trazer para o processo elementos que corroborem a autoria pelaquela pessoa, né? Não simplesmente apontar o autor é fulano. É fulano. Quer dizer, é o mesmo caminho da polícia que se espera do futuro, né? Inteligência, tecnologia, isso tudo junto aí sim, de fato, tem resultado, né? E o índice de esclarecimento é alto dos casos que chegam para vocês? Acho que ali no latrocínio, no período que a gente ficou, o esclarecimento era bem alto. E eu acho que agora, na continuidade, aí o Thiago acho que também está fazendo um bom trabalho ali e está mantendo esses esclarecimentos. Ele fala em mais de 90% dos casos eu acho que chegam para eles. É que nem todos, né? Nem todos os casos vão para lá. Não, mas dos casos, a maioria eram esclarecidos, né? A única... Porque a Polícia Civil, quando entra, a tragédia já aconteceu, né? Mas precisa... o resultado é a resposta, né? É o esclarecimento. Eu acho que ali conseguiu fazer aquela delegacia, conseguiu fazer um pouco, criar esse protocolo aí, e foi dando certo, e a continuidade do trabalho, das equipes permanecendo lá, e tem mantido esse esclarecimento aí, e eu acho que também é um facilitador para quem também na sequência for para lá, adotar esses mesmos protocolos e continuar esse trabalho. Tá bom, doutor, muito obrigado pela presença, foi super enriquecedor. Robson, é isso? Muito bom. Eu que agradeço. Não falar não, ele nunca mais vai falar importa. Tá bom, a gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Tchau.